Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder então acolhê-lo através desse nosso canal do YouTube para que possamos então deixar-nos iluminar pela palavra de Deus. E assim chegamos então a essa segunda-feira, vivenciando agora a quarta semana da Páscoa. Somos convidados então pela liturgia de hoje, nessa segunda-feira, 23 de abril de 2018, a tomar para nossa meditação o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ao estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, depois de termos então rezado no domingo, o evangelho que nos narra Jesus como o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, a liturgia de hoje então ela nos enriquece e nos ajuda a compreender, porque Jesus, ele se revela também como uma porta. Porta essa que cada um de nós somos então chamados a entrar. É essa porta que nós vamos então encontrar vida e vida em abundância. Mas é interessante que Jesus então vai dizer que todos aqueles que não entram pela porta são ladrões e assaltantes. E nos dias de hoje, nós temos várias pessoas que então são lobos, que se revestem então até mesmo de uma certa religiosidade, para poder seduzir as ovelhas do Senhor, para poder então tirá-las dos braços do Senhor, dos seus cuidados. E, infelizmente, muitos deixam-se seduzir e são extorquidos, sofrem. E o pior de tudo isso, que fazem uma experiência negativa da fé. E muitos atribuem a todas as demais religiões essa experiência. Se frustram porque fizeram a experiência de alguém que abusou da sua boa intenção, da sua reta vontade, mas que o Senhor não deixa impune aqueles que agem de tal forma. E assim, então, nós somos chamados a poder discernir quem é de fato o bom pastor. É aquele que entra pela porta. É aquele que, então, as ovelhas ouvem a sua voz, que seguem, que vai à frente das suas ovelhas, e não atrás, e não explorando, e não abandona as ovelhas. Temos vários tipos de pastor nos dias de hoje, mas somente um é o bom pastor. E aqueles que se dispõem a poder então a viver também como pastores, a exemplo de Cristo, são convidados a tomar a mesma postura de Jesus. De quando uma ovelha porventura se acidentar, não puder mais caminhar, que cuide, sare suas feridas, carregue nos colos se assim for preciso. E essas ovelhas, meus queridos amados irmãos, somos cada um de nós, que muitas vezes também precisamos de um colo, muitas vezes precisamos ser sarados, porque
diante de tanta situação de adversidade que nós vivemos, nós também nos ferimos, magoamos, machucamos. Então é preciso deixar que o Senhor sare, cuide, zele de cada um de nós. E Jesus então se identifica como a porta que nos leva à salvação. E é interessante porque a porta geralmente nos impede de adentrar um outro ambiente, ou nos oferece um novo ambiente. E essa experiência que nós somos chamados a fazer, alargar então toda essa ambientação que vem nos moldando a imagem, os valores do mundo, e deixar-nos plasmar pelo aquilo que realmente vale a pena, os valores deste mundo, a qual o Senhor vem nos oferecer e a qual Ele nos ajuda e nos pede para que nós possamos então construí-lo, edificá-lo. Esse mundo que é o reino de Deus. É o reino que Jesus então veio instaurar e inaugurar no meio de nós, mas que não está finalizado. Mas que nós podemos então fazer com que seja reconhecido esse reino em partes, na medida em que nós então nos abrimos à vivência dos valores do Evangelho, de maneira especial, quando vivemos o amor, como vivemos a caridade. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do Atos dos Apóstolos, nós temos então Pedro, que agora faz a experiência dessa salvação que é anunciada a todos, principalmente aos pagãos. A primeira leitura de hoje narra Pedro que após então almoçar, ceiar ali junto na casa de alguns pagãos, volta para a comunidade de Jerusalém e lá ele encontra resistência. As pessoas então vão lhe questionar: olha, você entrou na casa do pagão, comeu, se alimentou com eles, sentou à mesa com eles? E aí Pedro então vai narrar toda a visão a qual ele teve, onde o Senhor lhe mostrara que a salvação é para todos. Primeiramente, vai falar dos alimentos, que com a encarnação do Verbo, ele então torna, já não existe mais coisas impuras, porque o Senhor então tornou sagrado tudo aquilo que então nós temos, e principalmente aquilo que é alimento, utilizado para o bem-estar, para o bem comum, tudo se torna sagrado. Agora, na medida em que então eu utilizo as coisas desse mundo através do egoísmo, orgulho, para poder me promover, aí deixa de ser sagrado e se torna profano. Porque perde a sua identidade primeira, que tudo concorre para o bem comum do ser humano. Então Pedro descreve essa visão e todos então se alegram, porque a salvação é para todos. A salvação, meus queridos amados irmãos, não é apenas para um grupo exclusivista, não. Para determinada religião, a salvação é para todos aqueles que então se abrem à radicalidade do Evangelho e deixam-se plasmar pela palavra de Deus. E assim, vivendo essa palavra, poderemos testemunhar esse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós, e que nos convida e que nos chama a podermos sermos as suas testemunhas, a testemunha da ressurreição. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então nos abrir ao plano salvífico de amor do nosso Deus, que nos ama, e esse amor de Deus que então nos cativa, que nos seduz e que nos leva a seguir adiante, mesmo diante e durante todo e qualquer tipo de adversidade que porventura possamos vivenciar, possamos encontrar em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda junto a seu Filho Jesus por cada um de nós, para que possamos então acolher e vivenciar a radicalidade do Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família, que nos ajude a divulgar esse vídeo, compartilhando. Obrigado a cada um de vocês. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente, clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil.
Ative também aí o sininho para que você seja notificado de quando eu posto os vídeos novos aqui no canal. Então não precisa ficar olhando toda hora. Se ativando o sininho, imediatamente, né, automaticamente, quando eu postar aqui um vídeo novo, o YouTube te manda aquela mensagem e você fica por dentro então do vídeo novo que eu postei no canal. Então conto com a sua ajuda. Vamos crescendo em santidade, deixando-nos plasmar pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo e espero por você.